como é que a gente deve ler a filosofia do passado, hein? Será que é só uma coleção de erros que, olha, já foram superados? Ou será que é uma fonte de sabedoria que ainda tem muito a dizer? Essa é a pergunta fundamental que a gente vai explorar hoje. E o nosso ponto de partida para essa conversa é um ensaio de 1986 do filósofo brasileiro Carlos Alberto Ribeiro de Moura. Foi ele que mergulhou fundo nessa tensão que, na verdade, está no coração da própria filosofia. E para começar já com uma provocação, olha só o que o Nietzsche soltou. A história erudita do passado nunca foi tarefa do verdadeiro filósofo. Forte, né? Basicamente, o que ele está dizendo é que o filósofo de verdade não é um mero historiador, um colecionador de opiniões dos outros. E isso nos leva direto para a nossa questão central. Afinal, a história da filosofia é um museu empoeirado, cheio de erros, ou é uma fonte viva de sabedoria que ainda conversa com a gente hoje? Para tentar entender isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver esse dilema entre tolice e sabedoria. Depois, analisar duas visões bem opostas, a busca por um método para lidar com isso, o peso que o passado tem e, por fim, por que essa questão continua sem uma resposta definitiva. Vamos lá então. Seção 1, História. Tolice ou sabedoria? Aqui a gente começa a desenrolar essas duas maneiras bem diferentes de enxergar o papel do passado. Bom, todo esse debate pode ser resumido em dois termos em latim. De um lado, a gente tem a Historia Stultitiae, que seria uma história da tolice. É a visão de que a filosofia do passado é só um amontoado de opiniões velhas e erros. Do outro, tem a Historia Sapientiae, ou a história da sabedoria, que encara o passado como uma jornada, um caminho necessário para se chegar à verdade. Agora, na seção 2, vamos ver como essas ideias ganham corpo. As duas visões opostas. A gente vai personificar essas posturas com dois gigantes, Descartes de um lado e Hegel do outro. Começando com a visão cartesiana, que dá para resumir de forma bem direta. Para eles, o passado é um obstáculo. Para pensadores como René Descartes, o negócio era encontrar a verdade pura, limpa de preconceitos. Por isso ele preferia aprender com o que chamava de o livro do mundo, e com a própria razão, sabe? Ele não queria se perder em textos antigos que, na visão dele, estavam cheios de erros e opiniões furadas. E aí, do outro lado do ringue, está a visão hegeliana. E a ideia aqui é completamente diferente. O passado não é um obstáculo, não. Ele é o próprio caminho. A visão do Hegel é bem radical. Para ele, a filosofia é a sua própria história. Não dá para separar. O passado não é um desvio, não é uma coleção de falhas, é o próprio desenrolar da razão ao longo do tempo. Tentar tirar uma ideia do seu contexto histórico seria não entender a ideia de verdade. Então, para a gente resumir e colocar os pingos nos is, a visão cartesiana quer encontrar a verdade absoluta, atemporal. O método, rejeitar a tradição, usar só a razão. A história, aqui, só atrapalha. Já na visão hegeliana, a meta é outra, é entender como a verdade se desenvolve. O método, mergulhar na história. Para eles, a história não é um problema, é o próprio campo onde a filosofia acontece. E aí, no meio desse impasse todo, surge uma tentativa de solução. Vamos para a seção 3, a busca por um método. E aqui entra em cena a abordagem estruturalista. O desafio que o estruturalismo tenta encarar é o seguinte: como é que a gente pode estudar a história da filosofia de um jeito científico, com rigor, mas sem acabar matando o espírito filosófico da coisa? Uma pergunta difícil. E a solução que o estruturalismo propõe é essa. Vamos focar na estrutura, ou seja, no sistema lógico que está por trás da obra de um filósofo. A ideia é tratar aquele pensamento como um sistema fechado, coerente, quase como se não importasse o que estava acontecendo no mundo lá fora. E na prática, como é que isso funciona? Bom, o método tem alguns passos. Primeiro, isolar a obra do seu contexto histórico. Depois, analisar a lógica interna, as conexões que as ideias fazem entre si. E o objetivo final é revelar o que eles chamam de verdade intrínseca daquela obra, a sua coerência interna. E isso não é só papo teórico, não. Pensadores franceses como o Martial Guérault e o Victor Goldschmidt foram pioneiros nisso. Eles tentaram aplicar esse método para provar que era sim possível analisar os textos do passado com rigor científico, mas sem deixar de ser filosoficamente relevante para o presente. O que nos joga direto na seção 4, o peso do passado. E aqui a gente vê de perto essa tensão que existe entre a ciência e a filosofia na hora de olhar para a história. Um conceito que é chave aqui é a separação entre história interna e história externa.
A interna é a lógica das ideias, o sistema de pensamento em si. Já a externa é a biografia do filósofo, os acontecimentos da época, as influências culturais, tudo aquilo que o estruturalismo quer deixar de lado para focar só na história interna. E olha, essa citação do Marshall Gerald resume o desafio de forma brilhante. Como é possível uma história da filosofia objetivamente válida do ponto de vista da filosofia e do ponto de vista da história? Essa, sem dúvida, é a pergunta de $1 milhão para qualquer pessoa que estuda a história da filosofia. E com isso a gente chega na nossa última sessão. Uma questão não resolvida. E talvez a gente descubra que esse debate, na verdade, é o que ajuda a definir o que é a própria filosofia. A verdade é que não tem uma resposta fácil para isso. Essa tensão entre enxergar o passado como um objeto morto que a gente disseca cientificamente ou como um diálogo vivo, uma conversa que a gente ainda tem, é justamente isso que mantém a filosofia dinâmica, pulsando. Então, recapitulando a nossa jornada, a gente viu que a história da filosofia pode ser encarada como tolice, a tal da Stultitae, ou como sabedoria, a sapiente. A gente explorou a visão cartesiana, que quer superar o passado, e a hegeliana, que entende a filosofia como sendo a sua própria história. A gente viu também a tentativa do estruturalismo de criar um método científico para essa análise. E a grande lição é que esse debate não é um defeito a ser corrigido. Ele é parte do que a filosofia é. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para reflexão. Quando a gente abre um livro do Platão, o que estamos fazendo? Visitando um museu ou entrando numa conversa? A resposta que cada um dá para isso talvez defina não só como a gente lê o passado, mas como a gente faz filosofia hoje.